exemplo 10 é semelhante ao exemplo 7, que é um exemplo de indução mútua. O exemplo diz assim: um solenoide com seção circular de raio 2,8 centímetros e Nzinho, que é a densidade de espiras, 290 espiras por centímetro, encontra-se no interior de uma bobina curta com seção transversal circular de raio 4,9 centímetros e 31 espiras, sendo coaxiais os dois dispositivos conforme a figura. Né? Os dois têm o mesmo eixo. O solenoide longo dentro da bobina ali, ó, na figura. Tá? O solenoide tem um raio menor. Então, a corrente do solenoide é aumentada a uma taxa constante de 0 até 2,20 ampere no intervalo de tempo de 48 milissegundos. Qual é a diferença de potencial induzida na bobina curta enquanto a corrente varia? Então, eu quero a diferença de potencial. Na verdade, a diferença de potencial é a força eletromotriz, tá? É que o Bauer às vezes muda um pouquinho a notação, mas é para calcular em volts a força eletromotriz, tá? O autor que usou esse termo, diferença de potencial, né? Que são praticamente a mesma coisa, mas força eletromotriz seria o termo mais correto, tá? Por que existe uma força eletromotriz induzida na bobina curta? Porque o solenoide passa uma corrente variável. A corrente vai de 0 até 2,20 ampere no intervalo de tempo de 48 milissegundos. Então, eu tenho uma variação de corrente no solenoide. A corrente do solenoide faz com que o solenoide gere um campo magnético variável, já que a corrente é variável. E aí, a bobina que está por fora do solenoide vai sentir um fluxo do campo magnético do solenoide variável, né? E toda vez que há um fluxo variável, um fluxo magnético variável, é induzida uma corrente, uma força eletromotriz. Então, é isso que vai acontecer na bobina. Então, uma indução mútua, um material induz no outro material, tá? Vamos calcular. Então, nesse problema 10, nós temos os dados do solenoide. Vou colocar desse lado aqui, ó. O que é solenoide? É o raio, o problema chamou de R1, 2,80 centímetros. A densidade de espiras, que é 290 espiras por centímetro. E eu tenho dados da bobina, que eu vou colocar aqui no outro lado, ó, que é o raio R2, 4,9 centímetros, e o número de espiras, que é 31, tá? Ainda a gente tem a variação de corrente do solenoide, dessa vez eu não vou fazer como derivada, porque eu tenho valor final e inicial, né? A variação é sempre o valor final menos o valor inicial. E eu tenho um intervalo de tempo onde que isso aconteceu, né? O valor final da corrente é 2,2 ampere, o valor inicial, que tem que ser um menos, né? Menos o valor inicial, que é 0, dividido por o tempo que ele leva para sofrer essa variação na corrente, é 48 milissegundos. Então, vai um 10 na menos 3 aqui, ó. Tá? Então, essa variação aqui é 45,83 ampere por segundo, a unidade, ó, corrente pelo tempo. Tá? Isso aqui poderia ser representado como a derivada, tá? Não vai fazer diferença no nosso cálculo, mas eu calculei como variação porque eu tenho a diferença dos valores, né, e o intervalo de tempo. Isso aqui é um dado do solenoide, tá? É o solenoide que tem essa variação de corrente. Então, eu quero calcular a força eletromotriz, a diferença de potencial,
da bobina, né? Enquanto a corrente do solenoide varia. A força eletromotriz, a fórmula é menos L dI dt, né? Mas quem que é L, né, no nosso cálculo? L era, nós já abrimos isso, a indutância era N φ sobre I, tá? Quem sente olha só os nossos dados aqui, ó. Tudo que for 2 é da bobina, tudo que for 1 é do solenoide, tá? A gente quer calcular a força eletromotriz na bobina, então é 2, só que a indutância aqui é da bobina, né? Mas quem varia a corrente é o solenoide, tá? Então, se eu fosse abrir o termo aqui da indutância da bobina, é o número de espiras da bobina, o fluxo sentido pela bobina devido à corrente do solenoide, tá? Então, vamos substituir aqui, né, para ficar mais fácil, talvez, a gente enxergar o cálculo. Então, isso fica menos N φ2. Isso aqui é 2 também, né? O número de espiras da bobina. E 1, a derivada da corrente 1 dt. Tá? Quem que é o fluxo da bobina? Vamos abrir mais uma vez isso aqui. O fluxo da bobina, a fórmula de fluxo é NBA cosseno θ. O N, na verdade, a gente já considerou aqui, ó. Então, eu vou colocar BA cosseno θ. Vocês percebem que ainda faltou esse termo aqui, tá? Só tô analisando aqui, ó. Percebem que o cosseno de θ, mais uma vez, quando é bobina e solenoide, não é um ângulo que interfere, ó. Porque sempre o campo magnético atravessa a área pelo eixo do solenoide, né? Então, ele sempre vai dar um ângulo de zero aqui, ó. O campo e o vetor área são paralelos, né? E o cosseno de zero é 1, tá? Agora, olhando melhor, quem que são esses termos? Isso aqui é o fluxo sentido na bobina, né? Era o φ2. Só que quem gera o campo magnético para a bobina sentir o fluxo é o solenoide. E a área, como o solenoide é menor do que a bobina aqui em termos de diâmetro, a bobina só vai sentir fluxo na área que coincide exatamente com a área do solenoide, tá? Então, isso é B1A1, que é tudo do solenoide, e ainda eu não tinha colocado aqui o termo da variação da corrente. Então, vamos arrumar melhor, né? O cosseno aqui já sumiu. Isso aqui é menos N2 e 1. Quem que é o campo do solenoide? Mi0 e N, tá? Isso aqui é I1 e Nzinho 1, que é do solenoide. Ainda tem o termo de área 1, o cosseno já não precisa mais, né? E a variação na corrente, que no fim escrevi na forma de derivada, tá? Mas é indiferente, é o mesmo termo aqui, ó. Tá? Corrente I1, ó, simplifica. No meu cálculo ficou assim, ó. A força eletromotriz da bobina vai ser o número de espiras da bobina, μ0 uma constante, Nzinho eu tenho ali do solenoide, depois vou substituir. A área do solenoide é sempre a área de seção circular, πr ao quadrado, e a derivada, posso até escrever como variação assim, ó, que foi assim que eu escrevi ali.
Tá? Então, é substituir os valores. N2 é o número de espiras da bobina, que é 31. Mi0 é 1,26 vezes 10 na menos 6. Nzinho, que é a densidade de espiras do solenoide, isso aqui está em espiras por centímetro. 290 espiras por centímetro. Se eu passasse para espiras por metro, para eu simplificar o centímetro, 1 metro tem 100 centímetros. Então, eu tenho que multiplicar por 100 para dar em espiras por metro. Vai dar 290,00 espiras por metro. Tá? 29.000 espiras por metro. O valor do Nzinho. Pi R1 ao quadrado, eu tenho que passar para metros. 2,8 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. E a variação da corrente que nós temos é 45,83 ampere por segundo. Tá? Aí fazemos o cálculo, aqui tinha um menos que eu acabei esquecendo. Então, a força eletromotriz induzida na bobina vai dar menos 0,128 volt.